Então, muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs da Casa Espírita Cristã, Mensageiros da Luz. Uma alegria a gente poder estar aqui mais uma vez reunidos dessa maneira, desse momento de maneira virtual, mas com certeza sentindo as vibrações de amor dos nossos companheiros. Linda a música que a Elisa cantou, uma alegria poder ouvir a nossa irmã, uma alegria poder ver os companheiros, estou vendo aqui o Heraldo ali pelo vídeo. Então, meus irmãos, a proposta dessa noite, a gente vai trabalhar os caminhos para a paz. Esse é o nosso tema. E a gente gostaria de, apesar de haver uma onda daqueles que talvez não acreditem mais na paz, porque hoje no mundo vivemos mais de 50 guerras, mais de 50 conflitos armados, nós queremos afirmar que há caminhos para a paz. O entendimento espírita vai nos fazer ver aqui que, apesar que além de termos caminhos para a paz, nós podemos tornar esses caminhos. Então, a proposta da palestra vai ser a gente apresentar duas linhas de raciocínio nesses 40 minutos que a Ângela Maria nos concedeu, para a gente poder, no primeiro momento, trabalhar a paz pessoal. Qual é o caminho para conquistar a paz pessoal? Traremos o caminho e desdobraremos em duas atitudes práticas. E no segundo momento da palestra, o trabalho para conquistar a paz coletiva, que também será desdobrada em duas atitudes práticas vivenciais que, se inevitavelmente fizermos, iremos estar contribuindo para a paz do planeta. Então, que os amigos espirituais que nos conhecem os sentimentos dos corações possam nos falar mais uma vez nessa noite. Queria começar trazendo uma mensagem do Espírito Adolfo, bispo de Argel. Argel, capital da Argélia, aqui em 1864, colônia francesa. E esse bispo escreve um artigo chamado Beneficência, e é o capítulo 13, item de número 11. E lá Adolfo diz assim: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Esse slide, por si só, daria desdobramentos, mas eu queria me fixar como a caridade, além de ser um contentamento da alma, tão usada hoje pela psicologia, nas terapias ocupacionais, como sendo também a caridade um remédio para as aflições, eu queria destacar aqui a caridade como caminho para a paz. Então, é na caridade que deveis procurar a paz do coração. Então, a caridade, a paz do coração, vou colocar aqui um asterisco, daqui a pouco eu resgato, para fazer aquele desdobramento que nós já mencionamos. Então, na caridade, a caridade como sendo o veículo para conquistarmos a paz do coração. Allan Kardec, para aprofundar um pouco sobre a caridade, na questão 886, ele indagou do mundo espiritual qual seria o conceito da verdadeira caridade, como a entendia Jesus. E lá nós ouvimos o mundo espiritual respondendo que a caridade verdadeira seria benevolência para com todos, sem exclusão de ninguém, seria indulgência para com as falhas alheias e concluía com o perdão das ofensas. Em cima da resposta, o codificador Allan Kardec fará um comentário, e esse comentário ele vai dizer que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Eu queria já colocar aqui dois asteriscos, porque eu vou pegar um gancho a partir desse comentário de Kardec para daqui a pouco introduzir, então, qual será a ferramenta para a paz coletiva. Me sigam, meus irmãos, não nos percamos. Mas Allan Kardec completa dizendo tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, no primeiro momento, a gente percebe que a caridade é o veículo que nós podemos desenvolver e criar a paz dentro dos nossos corações. O espírito Adolfo, veja, meus irmãos, um espírito de alta envergadura moral, senão não estaria na equipe Espírito de Verdade. Ele tem uma fala extremamente pontual. Alguém evoluído, alguém que não está impactado pela matéria, ele está desencarnado, e ele vai dizer: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação
tornar felizes os outros. Pontuava, então, a ideia de quando eu me proponho a auxiliar os outros, diretamente estou combatendo a minha pior chaga, que é o egoísmo. Emmanuel tem um texto do Fonte Viva 78, que ele intitula Enxertia Divina, onde ele também comunga na mesma ideia de Adolfo, porque ele vai dizer que a cada novo dia da tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina, veja, meus irmãos, pela felicidade que transmite aos outros. Então, nesse primeiro momento, a gente poderia definir a caridade como sendo veículo para a paz do coração. Daqui a pouco eu vou desdobrar essa caridade como veículo da paz pessoal. Agora, resgatando lá os dois asteriscos, na questão do comentário de Kardec, quando ele fala que amor e caridade são o complemento da lei de justiça, nós fomos até o livro Obras Póstumas, no item Questões e Problemas, e ali está registrado um comentário de Allan Kardec, que ele vai dizer que quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, meus irmãos, aqui caberia um adendo fundamental. Então, Allan Kardec entende que haverá um dia que todos nós compreenderemos o Espiritismo. É o próprio codificador, no capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, vai nos dizer que, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Quem é estudante do Espiritismo, se lembrar que no item 3, Allan Kardec listava as características do verdadeiro homem de bem. Então, a prática desse exercício da compreensão espírita nos levará a essa conquista, que caracterizam o verdadeiro espírita, como que são verdadeiro, pois que um o mesmo é que outro. Então, Allan Kardec entende, e aqui ele ressalta a ideia de que nós cristãos espíritas somos cristãos, porque adotamos Jesus como nosso guia e como nosso modelo. Mas, enfim, voltando para o texto de Obras Póstumas, para trabalhar a ferramenta que vai propor, que vai nos ajudar a conquistar a paz coletiva, ele diz também que quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, compreenderão também a verdadeira solidariedade e, conseguintemente, a verdadeira fraternidade. Uma e outra, solidariedade e fraternidade, então deixarão de ser simples deveres circunstanciais que cada um prega as mais das vezes do seu próprio interesse e não de outro. E arremata assim: o reinado da solidariedade e da fraternidade será forçosamente da justiça para todos. O da justiça será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Então, guardem para mim, agora com 3 asteriscos, daqui a pouco começamos a resgatá-los, solidariedade e fraternidade. Mas fica da fala do codificador que a justiça, então, é o veículo para a paz entre os homens. Se pararmos para pensar de modo prático, a grande maioria das desavenças que tivemos com as pessoas é porque, de alguma maneira, ou elas ou nós nos sentimos injustiçados. Então, se nós formos aqueles que praticamos a justiça, inevitavelmente promoveremos paz em nossos relacionamentos. Então, a gente começa a preparar esse resumo dizendo que a paz coletiva ela será fruto do exercício da justiça. Nós já citamos aqui a questão 625, e eu quero atrelar a essa questão uma fala de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus, muito próximo, talvez a maior liderança do colégio apostólico, cedeu a sua própria casa para ser a casa do caminho, escrevendo uma carta para a igreja, capítulo 2, versículo 21 da primeira carta, ele vai dizer: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Aquele velho apóstolo já sabia que a vinda do Cristo ao planeta tinha como determinação deixar-nos o Evangelho, para que nós pudéssemos agora, conscientes, seguir as suas orientações. No entanto, a teologia, os séculos se passaram, a Idade Média nos ocultou as informações de Jesus,
O Espiritismo vem, então, a sua questão central, nos convidar a repensar essa posição de seguirmos a Jesus. Até porque é o próprio Cristo que teria nos dito em João 14,6 que ele era o caminho. Eu sou o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pedro nos lembrava de Jesus caminho e nos convidava a seguir as suas pisadas. E aí a gente fez o link com a questão 625 do Livro dos Espíritos, a questão completa. Allan Kardec vai indagar qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta é a menor do livro, mas a mais importante. Finaliza-nos adotar pessoalmente Jesus como nosso guia e como nosso modelo, guia e modelo seguro para nossa ascensão moral, na medida que nós compreendemos o seu Evangelho, sentimos o seu Evangelho e procuramos aplicá-lo no nosso dia a dia. Então, esse Jesus vai nos orientar qual seria o conceito completo de justiça. Porque, às vezes, nós nos posicionamos na vida como muito mais como justiceiros do que justos. Então, a fala do Cristo no Sermão da Montanha, capítulo 7, versículo 12 de Mateus, tão conhecido, nos diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens o façam, fazei-lo vós também, porque esta é a lei e os profetas. Então, o Senhor da Galileia nos recomendava, como parâmetro de exercício da justiça verdadeira, fazer pelo outro como gostaríamos que os outros fizessem por nós. Há pouco tempo atrás eu fazia uma live com a nossa companheira Michele Matar, uma companheira lá de São Paulo. Ela tem um canal na internet chamado Conexões e me fugiu agora o segundo nome, mas enfim, Reflexões e Conexões, e ela me dizia, ela fez o contraponto. Ela disse: como não quereis que os homens os façam, assim não fazeis vós também a eles. Faz sentido. Mas enfim, meus irmãos, a ideia então de pensar em justiça como sendo o caminho da paz coletiva nos ressalta que é preciso falar disso. Uma fala de Mateus 5, versículo 6, quando Cristo abre o Sermão da Montanha, e ele vai abri-lo com as bem-aventuranças. E lá ele vai dizer que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Está em voga algo chamado teologia do domínio, usado por muitos religiosos em algumas tribunas religiosas, aonde justifica-se os meios para alcançar o fim. E respaldam-se nesse texto, exaltando que o que tem fome e sede de justiça poderia fazê-la com as próprias mãos. Na verdade, não entenderam que fome e sede de justiça significa desenvolver o senso de justiça. Nós podemos, sim, e devemos ficar indignados com as injustiças, com as arbitrariedades, com os abusos, mas não será mais pela violência que nós saciaremos a nossa sede de justiça. Até porque o próprio texto do Cristo, a fala de Jesus, diz que nós seremos saciados. Não que eu fique na inércia, não que eu me posicione, mas o trabalho de implantação do novo reino, de paz na terra, será feito especialmente com as ações que transcorrem no mundo espiritual, num grande projeto de transição planetária, aonde no capítulo 18, item 27 da Gênesis de Kardec, fala dessa grande migração, aonde aqueles espíritos que não estiverem prontos, aptos a viver no mundo pacífico, justo e amoroso, serão deportados a outros orbes. E, ao mesmo tempo, vem vindo de outros mundos mais evoluídos, espíritos que já sabem amar, que vão dar uma nova direção aos conceitos da humanidade. Então, essa ideia de ser saciado deveria aplacar e acalmar os nossos corações e nos convidar ao trabalho sempre amoroso na causa do Cristo. Eu me lembrei, só para completar uma ideia, de uma fala de Santo Agostinho, um dos espíritos que trabalhou intensamente a codificação, e é na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 9, os últimos parágrafos nos dizem assim: querem saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? E diz o benfeitor:
julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Eu imagino que aqui Santo Agostinho lembrava-se da fala de Jesus, onde ele nos disse que se reconhece a árvore pelo seu fruto. E completa dizendo que esses jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. E diz: os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos. E prediletos de Jesus, porque segue a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Então, para chegarmos a Deus, a estrada que ele nos indicou é a estrada da paz, conquistada por meio da ação justa dentro de um parâmetro coletivo. Então, até aqui, meus irmãos, para a gente poder definir e desdobrar os caminhos para a paz pessoal, para a paz íntima, resgatar aquele primeiro asterisco de 3, a paz do coração. Então, o caminho para eu desenvolver a paz em mim, até porque sem paz eu não posso ser paz, será o exercício da caridade. Então, todas as vezes que eu ajo amorosamente, afetivamente, com compaixão, com misericórdia, que eu olho para a dor alheia e que eu tomo atitudes para aliviar o fardo do meu irmão, inevitavelmente eu estou no processo de construir a paz interior. Claro que a atitude também produz paz para o lado de fora, mas eu construo a paz dentro de mim, porque a caridade é o antídoto, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, para nós vencermos o egoísmo, a nossa pior chaga, filho do orgulho, e para vencer o orgulho, a humildade. Pois bem, queridos, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, queridos, num artigo que está no site da FEB, nós sabemos que esse ano, no mês de abril, o Evangelho segundo o Espiritismo fez 160 anos. A FEB tem um artigo, está colocado lá ainda. Eu queria recortar um pedaço do artigo e ler para os companheiros, fazer algumas pontuações, para podermos desdobrar aqui duas atitudes práticas para praticar a caridade do coração. Então, diz assim o texto: o Evangelho, segundo o Espiritismo, é tido como um farol para a reforma íntima. Meus irmãos, então, o Evangelho como sendo esse farol para nos ajudar no processo de reforma íntima moral, esse é o nosso grande propósito, nosso desafio, como espírito que somos, nos envolvermos no processo pessoal, planejado, que passa pelo autoconhecimento, para trabalhar a vitória sobre o velho homem. Só que no artigo, os companheiros acrescentam dizendo assim: com relação a esse farol, guardem para mim, daqui a pouco eu faço o link, vai dizer que o objetivo apontado pelo Cristo de Deus, para a reforma íntima, como indispensável para alcançarmos a felicidade vindoura, a paz interior que tanto almejamos. Então, na medida que eu consigo evoluir moralmente, e essa evolução ela vem por meio do trabalho da prática do bem, eu vou conquistando paz interior. E o artigo, a parte do recorte que eu trouxe, finaliza dizendo assim: essa conquista que somente a observância integral das leis de Deus pode proporcionar ao espírito imortal na sua ascensão evolutiva para Deus. É claro que no nível de evolução que estamos, ainda espíritos imperfeitos, talvez seja tão difícil observar integralmente as leis de Deus. Mas o esforço que eu fizer em qualquer grau para poder observar, nem que seja parcialmente a lei, será validado pelo plano espiritual e, por certo, trará aos nossos corações o progresso que estamos buscando. Só para fechar com esse como farol, na questão 982 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec tece um comentário. E no comentário ele vai dizer que a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Dentre eles, a ideia de que um dia seremos perfeitos, que hoje o estágio de imperfeição ele é temporário, que um dia nós, como diz o capítulo 12 do Evangelho, item de número 5, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, um dia o homem mau se tornará bom. A nossa destinação
e aqui a questão 115, não, o tempo não permite desdobrarmos aqui, nos propõe alcançar a perfeição moral por meio do aperfeiçoamento do dia que passa. Só que o texto do codificador completa dizendo que o Espiritismo apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos interemos do que seremos um dia. E diz que é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Então, o Espiritismo é como sendo esse farol para nos munir com as possibilidades de desenvolvermos atitudes que possam gerar a paz íntima no coração e a paz para com aqueles que estão à nossa volta. E o artigo fecha dizendo: o Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. A paciência é a ciência de saber esperar com o coração em paz. E resignação é quando, diante da dificuldade, nós podemos conquistar uma visão mais profunda e enxergar por detrás das nuvens dos problemas algumas soluções e alguns aprendizados profundos para o espírito mortal. Mas, enfim, voltando para a gente desdobrar os caminhos da caridade, a caridade como sendo o caminho da paz do coração, eu me lembrei de uma fala do apóstolo Paulo, aquele encarnado, também está na codificação de Kardec. Na codificação ele assina Paulo apóstolo, e no capítulo 6, versículo 2 da carta que escreveu aos Gálatas, ele vai dizer assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa lei de Cristo, ele está se referindo a João 15:12. Sim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então eu cumpro o mandamento maior do Senhor quando eu levo a carga do meu irmão. Eu cumpro a lei de Cristo quando eu consigo levar a carga do meu irmão e me permito deixar que o meu irmão me auxilie a levar as minhas próprias cargas. Então, veja, meus irmãos, que a ideia aqui, os caminhos para a paz interior, que passa pela caridade, e a paz coletiva, que passa pela justiça, elas se somam. Na verdade, elas se somam. E Allan Kardec, para trabalhar o desdobramento que eu citei no início da palestra, observe o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 4. Lá está dito, pelo codificador: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. De vez em quando eu fico pensando de onde foi que Allan Kardec tirou esse binômio de ideias. Ora, o Rabi da Galileia, ele se expressou muitas vezes, ele tem muitas máximas. Por que Allan Kardec uniu essas duas e delas afirma que será a expressão mais completa da caridade? Vamos lá. Primeiro texto, recorde comigo, Mateus capítulo 22. O doutor da lei vai inquiri-lo na intenção de provocá-lo, de criar uma situação constrangedora, colocá-lo em xeque e pergunta qual é o maior mandamento da lei. E o Senhor, conhecedor profundo da Torá, na verdade, o próprio autor da Torá, ele vai extrair de Deuteronômio e Levíticos e diz: o primeiro maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. Continua sendo, meus irmãos, o maior mandamento é amar a Deus, apesar da dificuldade financeira, da saúde debilitada, de um problema familiar. Amar a Deus acima de tudo é o grande mandamento. Só que o Senhor acrescentou: e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E diz assim: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então ele resume a Torá em duas falas. Agora no segundo texto, aquele que diz: assim como quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles. Já citamos aqui Mateus capítulo 5, versículo de número 12, 7, 12, perdão, capítulo 7, versículo 12. O Rabi da Galileia diz: assim como quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles, vírgula, porque esta é a lei e os profetas. Então, Allan Kardec recolhe dos textos bíblicos do Novo Testamento os dois momentos em que o Senhor resume a Torá e diz que é a expressão mais completa da caridade. Então, a caridade prática ela tem que passar
por duas ações, meus irmãos. Primeiro, o alto amor. Temos que gostar de nós como somos, aceitar que somos seres imperfeitos, mas ser imperfeito não significa ser inferiores, mas nos amar. A questão do auto-amor é fundamental, até porque, se não nos amarmos, não conseguiremos amar melhor os outros. E a indulgência é a segunda atitude prática. A indulgência é a capacidade psicoemocional de nos colocar no lugar do outro. Então, o caminho para a paz pessoal, ela vai passar pela aceitação, pelo alimentar a autoestima, por gostar de nós mesmos. A questão 115 é base para isso, porque um dia seremos perfeitos, mas também pensar na indulgência, de olhar as falhas alheias com compaixão e com misericórdia. Então, a atitude prática da caridade, que vai me levar à paz interior, será o auto-amor, o exercício do amor por mim mesmo e a indulgência, relevando os erros alheios. E aí, no texto, Allan Kardec vai dizer, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Então, veja, meus irmãos, não precisamos decorar tantas coisas, apenas tentar vivenciar os dois mandamentos do Cristo, tentar amarmos-nos e amar o outro, e tentar, ao mesmo tempo, ser indulgente, nos colocar no lugar do outro antes de emitir julgamentos ou tomarmos quaisquer ações. Mas, enfim, voltando para a gente completar o nosso quadro, falando de paz coletiva, que é feita, conquistada pela justiça, o texto que eu quero trabalhar é o capítulo 18 da Gênesis de Kardec, item 17. E lá o codificador vai dizer: mas não há fraternidade real, sólida, efetiva. Perdão, meus irmãos, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Allan Kardec tem convicção que o mundo futuro terá uma nova ordem social, sim, orientada por aqueles espíritos ilibados que estão encarnando na Terra. A gente podia dar exemplo do livro Transição Planetária, 10.000 espíritos de Alcione, espíritos de um mundo feliz, das Pleiades, que já sabem amar e estão encarnados aqui. O livro de 2010. Se encarnaram em 2010, hoje contam 14 anos. Daqui a 10, 15 anos, serão eles as lideranças do planeta, espíritos que já sabem amar e vão mudar o contexto para uma nova ordem social. A certeza de Kardec se baseia na questão 798 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec ouviu ali, depois de indagar o mundo espiritual, se o espiritismo ficaria restrito a um grupo específico de pessoas, ele ouve que um dia o espiritismo se tornará uma crença popular, será uma crença geral. Mas no complemento do texto vai dizer, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não se assente em base inabalável. Essa base é a fé, mas não é a fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar, claro, com esforço de abrir a mente, abrir o coração, e Kardec completa, e aceitará. Meus irmãos, aqui cabe um parênteses importante. Haverá um dia que nós nos renderemos. Haverá um dia que nós entenderemos que o caminho da paz, do amor e da caridade será sempre a nossa melhor escolha. Mas, enfim, aceitará dois pontos: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações dos seres. Então, ele traz uma visão dos pilares do Espiritismo. E conclui assim: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Então, observe que nas entrelinhas, para resgatar aqueles três asteriscos, a gente percebe que considerarmos filhos do mesmo Pai seria o exercício da fraternidade. Sim,
quando eu entendo que todos nós somos irmãos, independente de cor de pele, nacionalidade, religiosidade, condição social, qualquer tipo de diferença, não invalida a certeza de que somos uma única raça e que somos irmãos. Então, quando eu considerar o outro como meu irmão, eu vou estender as minhas mãos uns aos outros, e esse estender as mãos é a solidariedade. Então, veja, meus irmãos, hoje eu posso ser solidário. Na medida que eu for solidário, eu vou conquistando essa fraternidade, porque a fraternidade é racional, é um entendimento, mas a solidariedade é uma escolha de ações. Resgatamos, então, os três asteriscos e fechamos aqui os resgates de asterisco. Mas vamos adiante. Voltando para o texto da Gênesis 18, 17, Kardec vai dizer que essa fé, o Espiritismo faculta, que doravante será o eixo em torno do qual girará todo o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Então, alguém poderia precipitadamente imaginar que o mundo vai ser espírita. Não, não é bem assim. O mundo vai ter os postulados espíritas como um conhecimento religioso comum. E os porta-vozes dessa verdade somos nós, por meio das palestras públicas, convidando os amigos, presenteando com um livro e explanando as verdades que nós cremos e, acima de tudo, tentamos vivê-las. Mas, enfim, seguindo para essa ideia do Espiritismo, a gente resume os caminhos para a paz sendo a paz do coração, que é a caridade, vivenciada e conquistada através do alto amor e através da indulgência. E a paz coletiva, a ferramenta é a justiça, exercida e conquistada por meio da solidariedade e da fraternidade. Esse, meus irmãos, essa é a lâmina principal. Esse é o resumo. Então, se eu quiser de fato ter paz no meu coração, eu preciso pensar seriamente e não desperdiçar mais oportunidade de praticar a caridade. E essa caridade começa com a autocaridade, o auto-amor, e passa pela indulgência. Então veja que se mistura o amor dirigido a mim mesmo, dirigido ao próximo, e a indulgência, onde eu relevo, quando eu tento me colocar no lugar do outro, para compreender a maneira como ele age. Desenvolvi a caridade e tenho paz no coração. A justiça, a paz coletiva, vem pela justiça. E a justiça, ela é completada quando eu ajo na solidariedade, quando eu tento ser solidário para com o outro, muitas vezes antecipando o pedido de socorro, e quando eu ajo na fraternidade, quando racionalmente eu olho para o outro e, embora traga em mim preconceito de raiz, eu consigo racionalmente fazer um discurso interno para afirmar que aquele companheiro, embora diferente de mim, é também meu irmão. E a prova de que nós somos uma única raça se resume ao chamado exame de sangue, transfusão de sangue, meus irmãos. Nós somos seres de uma única raça, independente de diferenças externas. Então, os caminhos para a paz, vou começar a concluir, passa por duas falas, uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, e passa por um comentário dos Espíritos na questão 671. Essa questão é desafiadora, porque Allan Kardec está trabalhando a questão das guerras santas. Leiam depois lá a pergunta inteira. Mas, no primeiro momento, Paulo, dirigindo a igreja, os cristãos que estavam em Roma, diz assim: se for possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, independente do que o outro queira ou não, eu posso, no que depende de mim, ter paz. Mas ter paz com todos os homens. Com aquele que não pensa igual a mim, com aquele que eu adjetivo como sendo desafeto, como aquele que é diferente. Eu preciso ter paz com todos os homens. Há pouco tempo atrás eu revi um vídeo do Divaldo Pereira Franco, está no YouTube, pequeno vídeo, onde ele diz intensamente, olha quem diz de volta, esse que a gente admira profundamente, ele diz que nós espíritas cristãos não podemos mais ter inimigos.
As pessoas nos podem até ter por inimigas, mas nós não os temos mais por inimigos. E o texto final é na questão 671, quando, embora o assunto fosse guerras santas, os amigos espirituais vão trazer um adendo alertando-nos quanto à necessidade de vivermos e exemplificarmos aquilo que pregamos. Há uma fala de Francisco de Assis, onde ele reuniu seus 12 discípulos e disse para aqueles homens: pregai o evangelho a todo momento. Se for necessário, use palavras. Mas na questão 671, os amigos espirituais dizem a Kardec: para que eles nos dissessem, para que refletíssemos, como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmenti com os atos a doutrina que pregais. Era um convite para a gente tentar ser coerente. Aquilo que eu prego, aquilo que eu creio, aquilo que eu falo, virá atitudes. É claro que não será plenamente, somos imperfeitos ainda, distantes dessa conquista, mas será que eu tenho tentado no meu dia a dia? Eu tenho tentado ser paz? Porque a palavra final, a frase final, é um convite para que sejamos os caminhos para a paz. E eu posso começar a ser paz no meu trabalho, no trânsito, na família, na rua, quando eu começo a construir a paz no meu coração, através da prática da caridade, que vai passar inevitavelmente pelo trabalho de alto amor, construção do amor próprio, e vai passar pela indulgência. Quando eu olho os erros alheios e tento olhar com complacência. Chico dizia-nos que quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não devolva da mesma forma, apenas sinta compaixão e piedade daquele que, para se sentir forte, precisa ainda humilhar e agredir. E o segundo momento, a paz coletiva, que passa pelo aprimoramento do senso de justiça. E esse senso de justiça, ele é conquistado na medida que eu racionalmente mudo o discurso interno, venço os preconceitos de raiz e entendo que todos nós somos irmãos. E depois eu ajo no viés da solidariedade. Também tem um pouco de caridade, caridade prática, caridade onde a gente estende a mão ao necessitado e doa daquilo que temos, para de algum modo amenizar a dor alheia. Pois bem, meus irmãos, os 40 minutos passaram muito rápidos, mas eu espero que tenha ficado essa mensagem. A gente vai depois ter esse material colocado nas redes sociais aí da casa. Se você tiver dúvidas, teve alguma dúvida, você vai poder rever, anotar os textos e se lembrar de que, para ser paz, nós temos que, primeiro, construir a paz em nossos corações. Então, que Deus nos abençoe, nos dê coragem, renove o nosso ânimo, a nossa fé, a determinação para seguirmos adiante sem pensar em modo algum de desistir. Até porque a fala, para concluirmos, de Jesus, o chamado Sermão Profético, capítulo 24, versículo 13, diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus abençoe a todos nós. Vou reconvidar o Ildair para retomar a direção da reunião.